O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Onísio Leão Neto, epidemiologista, PhD em Saúde Pública e pesquisador sênior do Departamento de Economia da Universidade de Zurique. Ele fala sobre uma ferramenta de vigilância participativa no combate à Covid-19. Bom dia, Onísio Leão. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Caterina e Júlia? Senhor Onísio, o senhor, então, é cofundador da Epitruck, né, e do movimento Brasil Sem Coronavírus. Eu acho que para a gente começar essa entrevista seria importante você explicar um pouquinho, então, do trabalho da Epitruck e como surgiu esse movimento, então, Brasil Sem Coronavírus e o que ele pretende, então, realizar através das ações do movimento. Claro. A Epitruck, ela nasceu lá em 2014. A gente nasceu de um desdobramento de um grupo de pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz e de lá para cá a gente sempre trabalhou com tecnologias para combater epidemias, né? A gente teve experiências em parceria com o Ministério da Saúde durante a Copa do Mundo, durante as Olimpíadas, tivemos projetos implementados nos Estados Unidos para monitoramento da influenza. Enfim, a gente tinha construído aí uma expertise grande nessa área de tecnologias voltadas para epidemias. Quando chegou esse movimento e toda essa apreensão do coronavírus e seu espalhamento no Brasil, a gente acabou se juntando ao Colab, que é uma outra startup com uma longa jornada aí no Brasil. A gente decidiu unir os esforços, aproveitando a capilaridade que o Colab já tem em mais de 200 municípios brasileiros, utilizando a tecnologia que a Epitruck desenvolveu para monitorar essas epidemias, e isso culminando no projeto Brasil Sem Corona. Então, o projeto Brasil Sem Corona, basicamente, é uma plataforma de vigilância participativa que visa melhorar as informações que as prefeituras conseguem utilizar para saber a dimensão que a epidemia está tendo no seu território. E, Onísio, aqui é a Júlia que está falando. Obrigada por ter vindo aqui, né, ao Jornal da Rede Alesp. Quando você fala nessa vigilância participativa, o uso dela pelos governos, pelas prefeituras, quem nunca ouviu falar disso? Como é que funciona? As prefeituras, os gestores públicos, eles procuram vocês? Como é que é essa junção da startup com os governos? Claro, a vigilância participativa não é uma coisa nova, tá? Ela existe desde 2003, ela surgiu aqui na Europa para monitorar surtos de influenza e acabou se expandindo para vários países no mundo. O Brasil, ele já utilizou essa metodologia ou uma plataforma semelhante a essa durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e a maneira como funciona é muito simples. Você precisa ter um canal para que o usuário, cidadão, informe seus sintomas, e nesse caso do Brasil Sem Corona é o aplicativo do Colab. Então, o usuário ele baixa esse aplicativo do Colab, reporta sintomas e outras questões de exposição lá, tem um fluxo bem simples que ele precisa preencher. E a partir disso, a gente coleta essas informações buscando padrões. Se eu tenho um grupo de pessoas que reportaram sintomas semelhantes no mesmo espaço e ao mesmo tempo, isso pode ser um indicativo de um aglomerado de casos, né, de uma localização que os governos precisam entender e priorizar ali na intervenção para que isso acabe não se alastrando ainda mais. A iniciativa Brasil Sem Corona ela é sem fins de lucro, então qualquer prefeitura de qualquer cidade do Brasil pode entrar em contato e solicitar o acesso aos dados de sua região e, além disso, acesso a alguns painéis de monitoramento que são disponibilizados. Então, a vigilância participativa, na verdade, ela não serve para substituir e sim complementar os sistemas de vigilância epidemiológica que as prefeituras já utilizam. A gente sabe que existe esse desafio de cobrir a real dimensão dos casos que existem no país, né? Tem estatísticas que mostram que no Brasil apenas 12% dos casos notificados, apenas 12% dos casos são notificados, então a gente precisa da utilização de métodos alternativos para conseguir recuperar esses outros casos que estão aí abaixo do radar e que precisam ser entendidos para trazer à tona essa melhor dimensão que a epidemia tem no território. E, Onísio, no momento em que estamos tão tecnológico, né? E num momento de empatia, de cada um cuidar do outro, como você disse, é gratuito, é só você ir lá na sua loja de aplicativos, baixar o aplicativo e dizer o que está acontecendo no seu entorno. Então, assim, do quanto cada cidadão, nesse momento, se torna ainda mais cidadão, né, Onísio?
Exatamente. O SUS tem um dos princípios que existe no SUS é o controle social. E a vigilância participativa é a materialização, é o controle social na prática, onde o indivíduo ele acaba sendo a fonte mais primária de informação na ajuda da construção desse sistema mais aprimorado de vigilância de seu município, de sua cidade. Então, a participação do indivíduo ela é de extrema importância para que a gente consiga criar ou trazer ou desvendar essa real dimensão que a epidemia de coronavírus está tendo no Brasil. E a vigilância participativa, ela só faz sentido, ela só consegue ser chamada de participativa, de fato, quando a gente tem o indivíduo, o cidadão, informando seus sintomas numa ponta e na outra ponta ele recebendo de volta essa informação mostrando quão saudável é a comunidade que ele vive, né? Como é que está a situação de saúde na comunidade em que ele vive. Se não existir essa via de mão dupla entre os usuários e as plataformas, não dá para chamar de vigilância participativa. Certo. Então, esse sistema, né, Onício, de vigilância participativa, nada mais é que uma ferramenta aí bastante interessante que conta com a participação aí da população. Você mencionou no início da entrevista que outros países já utilizam essa abordagem. Eu queria que você dissesse, então, que países são esses e como ela tem sido, como ela foi efetiva em outros momentos aí de surtos, como esse que a gente está vivendo. Certo. Olha, até mesmo em países que têm uma disponibilidade de recursos maior que o Brasil, ou países que têm ali uma conjuntura social mais favorável, eles já entenderam que é necessário buscar métodos alternativos para avaliar essa disseminação, porque a testagem, né, que seria o padrão ouro, vai acabar chegando no seu limite. Países como Estados Unidos, Suíça, Holanda, eles estão utilizando plataformas como essa. Vou te dar um exemplo. Aqui na Suíça, eu estou falando de Zurique nesse momento, aqui na Suíça, a plataforma de vigilância participativa que foi implementada já tem mais de 170 mil pessoas utilizando e informando seus sintomas a todo instante. Nos Estados Unidos, eles estão mirando ali a alcançar mais de 1 milhão de pessoas reportando isso. Então, assim, não é um vislumbre, isso é uma coisa que já funcionou em várias vezes. Nos Estados Unidos tem experiências que, a partir da vigilância participativa, foi possível identificar com até 2 semanas concentrações de casos de influenza antes das fontes tradicionais. E existem muitas evidências científicas que mostram, de fato, o benefício que a vigilância participativa tem na rotina, no monitoramento de uma doença como essa que a gente está vivendo. Então, isso tudo para falar que funciona de fato, existem evidências científicas que mostram isso, existe esse movimento de países migrando para esse método alternativo, e eu acho que o Brasil tem uma excelente oportunidade de conseguir alavancar ainda mais essa plataforma, de novo, para fortalecer ainda mais os governos, as prefeituras na construção da informação relacionada à doença. Então, quem está ouvindo, vendo a gente, baixe o Movimento Brasil Sem Coronavírus. Eu quero agradecer ao Onício Leal Neto pela explicação e por contar um pouquinho mais para a gente sobre esse aplicativo. Obrigado, Onício. Até a próxima. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Um abraço.